Muito bem, seja bem-vindo ao nosso treinamento, onde você vai aprender a estrutura de persuasão perfeita para transformar desconhecidos, seguidores e leitores em clientes compradores através da internet. Ao longo dos próximos minutos eu quero compartilhar com você alguns segredos que você pode utilizar dentro da sua estratégia de marketing, estratégia de vendas, para conseguir vender para quem não conhece você ainda e principalmente se você já tem um grande público que já conhece o seu produto, já conhece você, já conhece a sua empresa, você pode utilizar esses elementos para poder alavancar as suas vendas ao longo das próximas semanas. Então, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: como que a gente transforma desconhecidos em clientes? E a primeira resposta é apresentando um veículo que vai ajudar esse desconhecido ir onde ele quer realmente de fato. Ou seja, mostrar como que ele pode alcançar o resultado que ele deseja, saindo da onde ele está hoje, de um estado de insatisfação para um estado de completa satisfação. Saindo do estado atual para o estado desejado. É assim que você consegue vender para quem não te conhece, é mostrando esse veículo. Só que existem algumas coisas que precisam ser analisadas, que é o que a gente vai verificar aqui. E além disso, além de você mostrar um veículo que vai ajudar a pessoa a sair do estado atual para o estado desejado, você precisa apresentar esse veículo de tal forma que fale para esse desconhecido que ele vai alcançar esse resultado de forma mais rápida, de forma mais simples, de forma mais duradoura ou de forma mais econômica. Não adianta você apresentar simplesmente um produto, um serviço que ele já conhece, que é comum, que é igual aos dos seus concorrentes. Você precisa apresentar algo, uma transformação, uma solução, uma oferta que vai ter uma característica de rapidez, de simplicidade, de durabilidade ou de economia. Tá? Isso é fundamental para poder fazer sentido, para ter um diferencial, para realmente responder aquela pergunta: por que eu devo comprar de você e não das outras pessoas? Tem que ter esse elemento aqui, um ou mais desses 4 elementos para você conseguir realmente gerar um bom impacto e aí conseguir já facilitar o processo. Mas ainda não é apenas isso, tá? Isso daqui é a primeira resposta. Nós precisamos aprofundar um pouco mais, porque o que a maioria das pessoas acha para poder realmente transformar desconhecidos em clientes através da internet, eles pensam assim, que tem que fazer um punhado de coisas, sendo que não precisa fazer tudo isso. A maioria acredita que precisa anunciar no Facebook, precisa criar uma lista de e-mail, precisa criar uma audiência, precisa postar muito conteúdo de valor e depois vai lá, faz um lançamento, semente, faz uma live, faz um webinário, faz um pitch de vendas e vende, tá? Não que isso daqui não funcione, funciona, porém é um caminho extremamente demorado, é arriscado, você trabalha muito e não sabe se vai ter um bom resultado. Por quê? Porque você acaba demorando para poder vender. O grande problema disso tudo aqui é que muito conteúdo gratuito faz com que você demore demais para poder vender e nesse processo de poder demorar muito para poder vender, outras pessoas podem simplesmente chegar e fazer uma oferta. Um concorrente mais bem preparado pode chegar e simplesmente ofertar algo que as pessoas estão precisando nesse momento e você literalmente perder esse cliente. Tem que entender que existem pessoas que estão comprando nesse exato momento. Elas não querem esperar 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses. Elas já estão prontas agora. Tudo o que precisa é fazer uma boa oferta. É utilizar uma estrutura de persuasão perfeita para poder entender qual é a necessidade dessa pessoa, qual é o problema que ela tem e como que ela pode resolver esse problema e alcançar o resultado que ela deseja de uma forma mais rápida, de forma mais simples, de forma mais duradoura ou de forma mais econômica. Então, não que isso daqui esteja completamente errado. Anunciar no Facebook e Instagram ajuda? Ajuda. Criar uma lista de e-mail ajuda? Com certeza. Criar uma audiência ajuda? Com certeza. Postar muito conteúdo ajuda? Ajuda. Agora, quando você fica focando apenas nesse caminho, você acaba demorando muito. E aí, como eu já disse, você demora muito para poder vender. O perigo é que outros concorrentes venham e façam a venda antes de você. Um outro perigo que acontece aqui também é que muitas pessoas fazem tudo isso, mas elas não têm uma estratégia de vendas definida. Elas ficam atirando para tudo quanto é lado. E qual que é o perigo disso? Simplesmente trabalhar muito para não ver nenhum resultado ou ter um resultado muito pequeno. E às vezes até mesmo com prejuízo. Porque você trabalha, mas não tem uma estratégia de vendas bem definida, você não sabe o que fazer para de fato converter aquela audiência, aqueles desconhecidos, aqueles leitores, seguidores em clientes, e aí fica ali, trabalhando, entre aspas, à toa. Muita gente está preocupada com métricas de vaidade.
Quantidade de curtidas, quantidade de comentários, quantidade de views. E a métrica mais importante que você deve se preocupar é o quanto você está transformando essas pessoas que estão te assistindo, que estão te acompanhando, em clientes de fato. Porque de verdade, você só consegue ajudar profundamente essas pessoas a partir do momento que elas compram o seu produto. Por quê? Número 1, elas vão ter mais comprometimento. Conteúdo gratuito, por mais fantástico que ele seja, não gera o comprometimento necessário para a pessoa realmente implementá-lo de fato e obter os resultados desejados. Então falta o primeiro elemento aí, o comprometimento. E qual que é uma forma melhor, na minha opinião, de gerar um comprometimento? Com pagamento. Quando a pessoa paga algo, ela está comprometida. Principalmente quando esse valor é algo um pouco maior. Você gera um comprometimento maior na pessoa, automaticamente ela vai implementar e vai gerar o resultado. A segunda coisa que é extremamente benéfica em relação ao processo de você poder ajudar é que em um conteúdo pago, você vai entregar algo de maior valor. Você vai fazer um over delivery. Você vai entregar um passo a passo mais detalhado. Você vai entregar um caminho mais facilitado. Automaticamente, com comprometimento e um caminho mais facilitado, você consegue ajudar essa pessoa a alcançar o resultado de forma mais acelerada. Então, de verdade, é uma obrigação moral sua vender o seu produto ou o seu serviço de uma maneira realmente consistente, desde que o seu produto, seu serviço realmente seja um produto e um serviço bom. Um produto e um serviço que realmente resolva problemas, que ajude a sua audiência, ajude as pessoas a alcançarem o resultado que elas desejam. Se o seu produto é realmente bom, se você garante que o seu produto realmente traz resultado, é uma obrigação moral sua vender. E não que você não tenha que fazer conteúdo, tá? Você tem sim, você pode fazer conteúdo, mas desde que ele esteja inserido dentro de uma estratégia de vendas. Que aí sim você faz com que o processo todo seja amarrado e que realmente tenha um fio condutor, onde ajuda a pessoa a se conscientizar e, de fato, gerar a compra. Na minha opinião, um conteúdo ele existe por algumas razões. Primeiro, para trabalhar objeções na mente da pessoa. Segundo, para preparar a pessoa para poder comprar de você. Terceiro, para conduzi-la a uma ação específica. Nesse caso, uma condução a uma ação de compra. Os conteúdos existem basicamente para isso. Qualquer outro tipo de conteúdo que não cumpra esse objetivo é simplesmente buscar métricas de vaidade. Quantidade de curtidas, quantidade de views, quantidade de comentários. Views, comentários e curtidas não pagam boletos. Entenda isso. É venda que paga boleto. E com venda você consegue ajudar de fato a pessoa. É muito importante você ter essa mentalidade, porque muita gente está realmente cometendo esses erros aqui, simples entre aspas, por conta de mentiras, mitos que foram ditos aí no mercado. Você vai gerar conteúdo de valor? Ok, mas pensa na estratégia de venda. Até porque você não é instituição de caridade, não é ONG. Você vai precisar vender de fato. Então é fundamental você ter isso daí. E depois, muitas pessoas também, como seguem essa estrutura de criar audiência, de gerar muito conteúdo de valor, passar meses criando ali conteúdo, muitas delas só conseguem vender para quem te conhece. E qual que é o perigo disso? Vender só para as pessoas que te conhecem. Perigo número 1, nunca ganhar dinheiro de verdade. Tá? Nunca ganhar dinheiro de verdade nessa área. Porque o público desconhecido é um público infinitamente maior das pessoas que já te conhecem. E depois demorar muito para poder vender e acabar não vendendo nada. É entrar, entre aspas, na friend zone empresarial. Na friend zone das vendas. Onde você só entrega conteúdo e na hora que você faz uma chamada de venda, as pessoas acabam ficando um pouco assustadas. Não dá para você simplesmente ficar só entregando, sem ter uma estratégia de venda, sem simplesmente mencionar que tem um produto, sem fazer uma oferta. Caso você passe muito tempo só entregando, sem gerar realmente um comprometimento por parte do cliente e apresentar a ele soluções avançadas, dificilmente você vai conseguir gerar bons resultados no médio e longo prazo. Então é fundamental você ficar presente para isso, tá? O grande problema disso daqui, não é que isso daqui esteja completamente errado, tá? Não é que esteja completamente errado, mas isso daqui precisa de uma estratégia de venda bem definida, precisa entender a estrutura de persuasão para você conseguir realmente transformar desconhecidos em clientes, vender para quem não te conhece e principalmente focar mais na métrica de vendas.
ao invés de simplesmente ficar perseguindo likes, comentários e views. Isso daqui é fundamental. É ter um pensamento empresarial. Muita gente acaba entrando nessa área com um pensamento mais de youtuber, com um pensamento mais de influencer digital. Ou seja, vai buscar métricas nesse nível. Não todos, tá? Não estou falando, não vou generalizar aqui, mas muitas pessoas que entram ali com mentalidade simplesmente de alavancar o ego. E o grande foco é ajudar a pessoa que está te assistindo, a pessoa que está consumindo seu conteúdo, a avançar para o próximo estágio. E aí é utilizar o que a gente vai verificar aqui. Pois tudo que você precisa, de fato, é de 3 coisas. Primeira coisa de todas, para você conseguir transformar desconhecidos em clientes de forma mais acelerada, começa pelo final. Oi, Edson, como assim? Sim, começa pelo final. Qual é a oferta? Qual é o produto? O que você quer vender? Comece entendendo aonde que o seu conteúdo, que os seus anúncios, eles precisam conduzir de verdade, né? Uma pessoa do estado A ao estado B. Agora, o que você quer conduzir? Qual o produto específico? Então vai gerar um anúncio, vai criar um anúncio, vai criar uma audiência, vai criar um material gratuito? Ok, mas qual é o objetivo final? É vender? Ok, especificamente. Qual é a oferta? Dessa oferta, você vai fazendo engenharia reversa para poder então entender o que precisa ser feito. Lembra do conteúdo, dos objetivos? Que é trabalhar a objeção, eliminar as objeções, preparar a pessoa para poder comprar de você, ou seja, dar uma educação para ela, aumentar o nível de consciência dela em relação ao problema ou as necessidades, as soluções e depois então conduzi-la para uma ação de compra. A partir desse momento que você começa a fazer análise do final, ou seja, olha para o que você quer vender, você começa a entender quais são as objeções que eu preciso trabalhar, qual é o nível de consciência que eu preciso levar a esse cliente, quais são os exemplos que eu posso dar para poder ajudar ele a entender melhor a importância disso daqui que eu estou oferecendo. Então é fundamental você ter isso daqui. Depois, PPC, que é o quê? Público, produto e concorrente. Público, qual é o problema que o público tem? Isso daqui tem que estar claro, tá? O problema que o público já reconhece que é um problema. Isso é fundamental. Muita gente vai criar um conteúdo, vai criar uma carta de vendas, vai criar uma estratégia de vendas, mas esquece do principal, que é de se perguntar o que o meu cliente, o que o meu público já sabe em relação a esse problema. O que o meu cliente, o meu público já sabe em relação a essa solução, a esse resultado. Que aí você vai falar a língua que eles querem de fato ouvir, que eles entendem. Segunda coisa, produto, que é qual é a solução específica. O problema é qual é a solução para resolver esse problema? Qual é o método? Qual é o mecanismo? Qual é o segredo? O que tem ali para poder resolver aquele problema de uma forma mais rápida, mais simples, mais duradoura ou de forma mais econômica? O que é? Depois, concorrentes. O que já foi ofertado no mercado? Pois, novamente, não adianta você simplesmente ofertar algo que seja igual. Senão aí você vai concorrer por preço. E a ideia aqui é entender o que meus concorrentes, o que as pessoas no mercado já falaram a respeito disso. E como que eu posso, inclusive, até mesmo pegar carona para poder gerar bons resultados. E depois nós temos, por último, o terceiro elemento é o mecanismo de conversão. Que é, na minha opinião, não existe nada mais poderoso para transformar desconhecidos, leitores e seguidores em clientes do que uma página de vendas de alta conversão. Essa página de vendas ela pode ser em carta de vendas, ou totalmente em texto, ou em vídeo. Só que para poder fazer isso funcionar da melhor forma possível, ou seja, para realmente ser uma página de vendas de alta conversão, ela precisa de uma estrutura de persuasão perfeita para isso. E qual estrutura é essa? Como que a gente vai utilizar ela? Daqui a pouquinho eu quero compartilhar isso com você. Então é fundamental a gente ficar presente para isso. Tudo que você precisa para transformar desconhecidos, seguidores, leitores em clientes compradores é saber o objetivo, qual é a oferta, entender o público, o produto e os concorrentes e ter um mecanismo de autoconversão, que é a página de vendas. E aqui, antes da gente poder avançar, existe um elemento que, na minha opinião, é um dos que fazem maior diferença e que, ao mesmo tempo, ele é extremamente negligenciado pela maioria absoluta das pessoas, que é o que eu chamo de influência visível, que é uma estratégia de posicionamento aplicada por trás da sua estratégia de vendas. Então, o que tem ali por trás dessa estratégia de venda, dessa estrutura de persuasão? Como que você pode utilizar isso da melhor maneira possível? Que é a estratégia de posicionamento que você vai utilizar, é a forma como as pessoas vão enxergar a sua oferta, você, o seu produto. E aqui existe um macetinho aqui que é muito legal.
Primeiro, se você é uma pessoa bem conhecida, se você já tem uma audiência, se você já tem um público, basicamente o que você precisa fazer é apresentar novas abordagens e ofertas para a sua audiência, buscando resolver especificamente problemas e alcançar resultados desejados de forma também específica. Então, você vai apresentar novas abordagens para o público que já te conhece, já conhece o produto. Você pode criar novos produtos também para esse público e focar mais numa novidade direcionada, que é o quê? As pessoas amam novidades. E aí, cada ângulo que você pega do seu produto, ou cada novo produto que você lança, cada nova oferta que você faz para as pessoas que já te conhecem, faz com que haja o efeito novidade direcionada e faz naturalmente com que a pessoa avance e acabe comprando outros produtos também. Então é fundamental. É conhecido? Fala de coisas conhecidas para a sua audiência, tá? Isso é fundamental. É coisas que a sua audiência já sabe e fale também dos problemas que eles já reconhecem, dos resultados que eles desejam. E se você for desconhecido, o que você deve fazer? Muito simples. Você deve apresentar abordagens mais específicas para problemas que eles já conhecem também. Tá? Se você é conhecido, fale de coisas novas, utilizando abordagens que as pessoas não conhecem tanto ainda. Aqui, se você já é desconhecido, você vai falar exatamente de problemas, resultados, desejos que o público já reconhece de fato. Então você já falar de coisas que elas já estão cientes, já conhecem. O foco vai ser literalmente no conhecido, porém com algumas abordagens novas para alcançar aquele resultado que as pessoas já desejam. Então é fundamental você ficar presente para isso aqui, sendo conhecido e sendo desconhecido. E aqui algumas perguntas que você deve fazer para poder realmente ter uma influência invisível de uma forma mais assertiva dentro do seu mercado, dentro da sua estratégia de persuasão para vendas. Primeiro de tudo, quem é o top 1 no meu mercado? Quando você entende quem é o top 1 no seu mercado, você consegue entender quais são as brechas que você pode utilizar e pegar a linguagem que esse top 1, esse player do mercado está utilizando, atualizar, tá? Falando de algo levemente diferente para conseguir chamar a atenção. Quando você consegue fazer isso, pegando esse gancho do que as pessoas, o top 1 do mercado já está falando, você consegue atrair um público muito mais qualificado, porque o top 1 do mercado normalmente ele vai falar com uma audiência muito grande. Essa audiência muito grande, ela naturalmente não vai ser plenamente atendida. E aí que você pode literalmente pegar uma brecha para poder se posicionar dentro desse ambiente, dentro desse contexto e assim conseguir utilizar a estratégia de venda de uma forma mais acelerada. E aqui dentro, depois você descobrir o top 1 no mercado, qual que é o posicionamento padrão? O que está incompleto nesse posicionamento? O que está sendo apresentado de maneira superficial? O que precisa ser aprofundado e expandido? Quando você responde essas perguntas, aí você já consegue entender quais são os ângulos que você pode pegar para poder ter um diferencial e pegar carona naquilo que as pessoas já estão em mente. Então, quando você faz isso, você coloca o seu concorrente para trabalhar meio que de graça para você, porque o seu concorrente vai falar para um público muito grande. Esse público, ele precisa utilizar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais básica. Automaticamente ele vai educando esse público e aí quando você vem e faz essas perguntas, você começa a encontrar brechas e a partir daí, você utilizando a estratégia de persuasão certa, você consegue gerar excelentes resultados, porque você vai pegar um público que já está consciente ali. Você não vai precisar convencê-lo a comprar de você. É simplesmente apresentar algo que faça sentido para eles. Ou seja, apresentar o veículo que vai ajudar esse desconhecido ir da onde ele está hoje para onde que ele quer de fato chegar. Então, isso é fundamental. E aqui, partindo desse princípio aqui, entendendo os princípios básicos, agora nós vamos. Qual é a estrutura de persuasão para realmente gerar vendas? Antes da gente entrar na estrutura por trás da estrutura, é importante a gente entender alguns requisitos, que aqui é onde muita gente erra também na hora de construir uma página de vendas, na hora de criar uma estratégia de persuasão de vendas. Que é o quê? As pessoas não focam em um único tópico, ou seja, você precisa ter uma emoção primária que vai nortear a comunicação do começo ao fim. E nós vamos simplificar aqui duas emoções básicas, ganância e medo. A emoção de ganância é muito mais uma emoção direcionada para um ganho, ou seja, é fundamental você ficar presente para isso. A ganância aqui é direcionada para um ganho, é o estado de insatisfação
de uma situação que a pessoa não quer estar, é um desejo que ela ainda não alcançou, não realizou, é algo que ela deseja, mas ela não sabe como realizar. Já a emoção primária do medo é uma emoção direcionada mais para o problema em si. Ou seja, o estado de insatisfação da pessoa é um problema que ela está tendo no momento, que está prejudicando ela, que está causando dor, é uma dificuldade, é uma trava, algo que está incomodando ela de fato no estado atual. Existem outras emoções? Sim, derivadas dessa daqui. Mas aqui o foco é entender que ou você vai por um lado, ou seja, por um ganho, ou você vai para a solução de um problema. Em outras palavras, nós podemos verificar aqui um comportamento básico do ser humano, que é se afastar da dor e se aproximar do prazer. Nós podemos dizer que a emoção do medo é uma emoção de afastamento da dor. E a emoção da ganância é a emoção de aproximação do prazer. Então, a primeira coisa que você precisa definir dentro da sua estratégia de persuasão, dentro da sua estratégia de vendas, dentro da sua página de vendas é qual emoção primária eu vou utilizar. Não pode utilizar as duas, tá? Não pode. Ou é uma ou é outra. Ou é ganância ou é medo, tá? Isso é fundamental. Segunda coisa, promessa primária, que é o quê? Qual é a promessa que você está fazendo ali? Primária, tá? Não necessariamente isso daqui, essa promessa primária vai virar um título. Pode ser que vire título? Pode, mas não necessariamente é. É fundamental você entender que a promessa primária é o que a pessoa de fato vai estar ganhando. O que você vai estar apresentando de novo para ela? Qual é a solução? O que a pessoa precisa realmente entender ali? E aqui existe uma formulazinha básica de poder fazer essa promessa primária, que é como fazer X sem Y, como fazer X em tanto tempo. Ok? Então você vai colocar aqui o resultado desejado e sem, né, o obstáculo, a objeção que a pessoa tenha, e aqui depois como fazer, alcançar, ter o resultado desejado em tanto tempo. Aqui nós estamos falando de poder alcançar um resultado sem ter um elemento de dor. Aqui nós estamos falando de alcançar um resultado de forma mais acelerada. Tá? E aí, quando você tem isso em mente, fica mais fácil você entender qual é a promessa de fato que você vai fazer, o título que você vai utilizar, a argumentação que você vai fazer de fato para poder ajudar essa pessoa a tomar a decisão de compra. Depois disso, da promessa primária, você vem com a ideia única, que é o quê? Um problema, uma solução, uma emoção. Isso é fundamental. Um problema, uma solução, uma emoção. Entendendo isso, você vai falar uma única coisa, uma única linguagem dentro da sua conversa de vendas, desde os seus conteúdos, desde a sua página de vendas até a conversão mesmo de fato. E aqui, por último, os últimos requisitos é a parte do nível de consciência, que é você precisa entender como você vai fazer isso para a consciência de mercado existente. Então, se as pessoas conhecem você e seu produto, o seu foco vai ser mais na descrição sensorial da oferta do seu produto. Se as pessoas não te conhecem, você vai ter que ter um foco maior na conexão com esse público e nas provas de que o seu método, de que a promessa realmente é válida, de que ela pode ser alcançada. Se eles conhecem a solução, ou seja, já ouviram falar, aqui que entra o segredo, você pegar um público que já está no mercado, que um top player do mercado já cuidou para você, que é o top 1 do mercado ali, já falou muita coisa, só que não está conseguindo atender toda a demanda. Você vai pegar, naturalmente ele já entende da solução. Aqui, o que você deve fazer? Entender os mecanismos aqui da influência invisível, como eu já falei. Essas perguntas aqui são fundamentais de você fazer e na hora de apresentar sua carta de vendas, na hora de apresentar sua estrutura de persuasão, seu pitch de vendas, fazer sua live, sua palestra, que seja, você vai focar nos diferenciais e nos benefícios únicos. E depois, por último, se eles conhecem apenas o problema, mas não conhecem tanto a solução ainda existente para aquele problema, você vai focar na dor que essa pessoa está sentindo, no dia a dia dela, em como que isso incomoda ela e na transformação, como que a vida dela pode ser diferente. Esses são os 4 requisitos básicos para você compreender o mecanismo para gerar resultados através da internet e assim conseguir fazer com que desconhecidos, seguidores e leitores virem clientes. E aí, entendendo esses requisitos, a gente entra finalmente na estrutura básica de persuasão para conseguir gerar resultados. Existem inúmeras estruturas, eu quero compartilhar aqui a estrutura por trás da estrutura, que vai se repetir todas as vezes, que é basicamente parte 1, chamar atenção, parte 2, gerar interesse, parte 3, intensificar o desejo, parte 4, direcionar para uma ação.
Dentro da chamada para ação, que é a primeira parte, normalmente é o título e o subtítulo, o grande objetivo aqui é fazer a pessoa ler a carta ou assistir o vídeo com as expectativas certas, tá? Isso é fundamental. Muita gente cria um título para uma página de vendas, um título para uma palestra, um título para um webinário, que seja, simplesmente focando em gerar atenção. Só que aqui há um grande erro. Você pode simplesmente gerar atenção e perder essa atenção ao longo do seu vídeo de vendas, da sua carta de vendas, dentro do seu webinário, dentro da sua live, dentro da sua palestra. O que você tem que ficar muito presente é criar um título e um subtítulo que gere a expectativa certa para a pessoa poder comprar. Isso é fundamental. Então você deve saber qual expectativa você quer gerar e qual é a melhor para poder fazer com que a pessoa avance no processo e, de fato, compre de você. Então isso daqui é a primeira coisa que você precisa ficar presente. Segunda coisa, gerar interesse. Qual que é o objetivo dessa segunda etapa? É intensificar a curiosidade e gerar esperança na pessoa. Onde você chamou a atenção, você vai começar a discursar aqui, normalmente nas primeiras palavras da sua carta de vendas, nos primeiros minutos do seu vídeo de vendas, nos primeiros minutos da sua palestra ali, onde você vai estar apresentando algo que embase aquilo que você falou no título para chamar a atenção e gerar a expectativa correta. Como que você vai fazer isso? Apresentando promessas mais críveis, apresentando problemas comuns, contando histórias, fazendo uma revelação específica alinhada com o que você disse antes e sempre pegando dentro dos requisitos, como nós falamos. Depois que você gerou interesse, você vem então para a parte 3, que é intensificar o desejo. Qual que é o objetivo dessa etapa? Gerar expectativa e intensificar a esperança de que a pessoa pode resolver aquele problema que ela está tendo e alcançar o resultado que ela deseja. Como que você vai fazer isso? Apresentando provas do que você está falando é real, que é crível, que realmente acontece. Você vai apresentar um método também que vai fazer com que a pessoa realmente resolva aquele problema de uma forma diferente. Por isso que é fundamental você fazer a checagem lá da influência visível. Olha aqui. Aqui você vai apresentar o diferencial. E depois também você pode fazer isso através de argumentação lógica. Apresentou provas, apresentou um método, argumentou de forma lógica, então você cumpre o objetivo aqui, que é gerar expectativa e intensificar a esperança. E aí você já direciona a pessoa para a próxima etapa, que é a ação específica. Dentro aqui desse caso, se você vai utilizar isso em uma palestra, em um vídeo de vendas, em um webinário, em uma live, que seja, você sempre vai passar por essas 4 etapas para poder realmente gerar um bom nível de conversão, um bom resultado para o seu negócio. E aqui, na última etapa, o grande objetivo é gerar ansiedade e gerar orgulho. Como assim, Edson? É fazer a pessoa se sentir orgulhosa de estar tomando aquela ação. E como que você vai fazer isso? Apresentando uma oferta irresistível, apresentando os benefícios concretos e apresentando uma garantia, para poder gerar segurança também nessa pessoa. E aqui é importante, gerar segurança na decisão. Isso é fundamental. Fez essas 4 etapas, você já consegue utilizar toda a estratégia para poder converter desconhecidos, leitores e seguidores em clientes num prazo rápido, recorde aí na internet, para você conseguir gerar vendas. E aí, utilizar isso também dentro da sua estratégia para a criação de conteúdos. E aqui existem alguns detalhes muito importantes. Quando a gente se fala sobre criar palestras, sobre criar páginas de vendas, sobre criar vídeos de vendas, a maioria das pessoas passam semanas para poder criar uma carta, um vídeo de vendas de alta conversão. A maioria não sabe quais gatilhos utilizar. E aí não é aqui um gatilho mental em si, é um gatilho comportamental, é algo que vai mais a fundo, é algo que influencia diretamente o cérebro reptiliano, onde que realmente tomam as decisões de compra. Isso daqui é fundamental, pouquíssimas pessoas sabem fazer isso, não sabem como criar uma oferta realmente irresistível, acho que é simplesmente colocar um punhado de bônus lá e na verdade não é. Muita gente também não sabe como fazer a pesquisa do público, produto, dos concorrentes, e muita gente não sabe qual template e qual estrutura utilizar. Aqui você viu a estrutura por trás da estrutura, mas após isso daqui existe um passo a passo para você poder seguir, para poder entender o que eu falo de fato aqui no título, o que eu falo de fato aqui na abertura, o que eu falo de fato aqui para poder gerar conexão, como que eu conto histórias, como que eu apresento o problema, como que eu apresento a minha oferta, como que eu faço a ponte. Tudo isso
eu coloquei dentro do treinamento Copy Sales. E se você quiser a minha ajuda, quiser acesso a todo esse material já prontinho, com roteiros, templates, mecanismos de conversão, gatilhos mentais avançados, algoritmos de persuasão, toda a estrutura para transformar desconhecidos em clientes através de páginas de vendas, seja em texto, seja em vídeo, de forma acelerada, eu quero te fazer o convite para poder conhecer então esse material. Nesse material, o grande objetivo é te ajudar a criar uma página de vendas de alta conversão em 3 horas ou menos. E se esse for o seu momento de ter acesso a esse material, basta clicar no link que vai estar logo aqui embaixo para você acessar esse material e ter conteúdos mais avançados para poder te ajudar nessa jornada para transformar os seus seguidores, os seus desconhecidos, pessoas que acompanham você através da internet em clientes compradores em um prazo recorde. E dá também para você utilizar todo esse conteúdo aqui para poder aplicar de maneira sozinho, tranquilamente. Às vezes vai demorar um pouco mais. E se você tiver mais pressa, se você realmente quiser algo mais seguro, um passo a passo mais detalhado, com todos os detalhes, basta você acessar o programa Copy Sales, que vai estar todos os detalhes logo aqui embaixo para você conhecer mais. Espero que você tenha gostado desse material. Um grande abraço, viva com paixão e até breve.